muito bem. Essa é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você já conhece, é o www.futura.org.br. Está aí na tela para você, onde você pode saber tudo sobre a nossa programação. Bom, 80 mil brasileiros foram submetidos à cirurgia de redução do estômago no ano passado, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. De acordo com o Ministério da Saúde, 10% desses procedimentos foram feitos pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, o SUS investe a cada ano 488 milhões de reais em despesas associadas à obesidade dos brasileiros. Os custos estão relacionados a internações, a procedimentos como as cirurgias bariátricas e a doenças relacionadas ao excesso de peso, como isquemias do coração e diabetes. Num período de 5 anos, o número de cirurgias de redução de estômago aumentou em 90% no país, considerando aí os procedimentos realizados pelas redes pública e privada. A operação é indicada para os casos graves de obesidade, quando mudança dos hábitos alimentares e prática de atividades físicas já não são suficientes. Então, no programa de hoje, a gente discute as técnicas e os cuidados necessários antes e depois da cirurgia. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o clínico geral e endocrinologista Gerson Noronha Filho. Ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui ao meu lado está a empresária Thalita Carvalho, que já passou pela cirurgia. E também conosco no estúdio está a psicóloga Mônica Viana, que é coordenadora da pesquisa do Centro de Estudos e Tratamentos de Transtornos Alimentares e Obesidade da Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Se você está considerando fazer cirurgia, se conhece alguém que já passou pelo procedimento, aproveite para contar a sua história, tirar suas dúvidas aqui. Pela internet você já sabe, tem 2 formas de mandar o seu recado. A primeira delas é no facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você encontra esse post com essa ilustração aqui. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago sua dúvida aqui para o estúdio. Também pela internet você tem como opção o Twitter, aí o microblog, e mande mensagens para o perfil @canalfutura. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098, os números que estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente. Estamos aqui no aguardo da sua participação. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Obrigada. Tudo bom? Quero começar ouvindo a Thalita, que está aqui ao meu lado. Thalita, que fez a cirurgia de redução do estômago, né? A cirurgia bariátrica, mais popularmente conhecida como cirurgia de redução do estômago. Há quanto tempo você fez, Thalita? Tem 7 meses. E aí, como é que foi o processo antes de chegar na cirurgia? Como é que você considerou? Você tentou perder peso de outras formas? Conta um pouquinho pra gente. Tentei. Eu sou obesa. Na verdade, eu era obesa, né? Desde a minha infância. E eu já tentei de várias formas. Fui endócrino, psicólogo. Já tentei de todas as formas possíveis. Até que ano passado eu tomei a decisão de fazer, pelo fato de eu já ter tentado várias vezes todos os tipos de dieta, enfim. Você tinha passado por nutricionista também? Nutricionista também, desde a minha infância. Foram várias tentativas e sempre frustradas, né? E até que eu resolvi. Conheci uma pessoa que tinha passado pelo mesmo processo, ficou super bem. Eu tomei essa decisão, é isso que eu quero pra minha vida e foi a melhor decisão que eu fiz. Você acha que valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Posso perguntar quantos quilos você já perdeu desde a cirurgia? Pode, 40 quilos. 40 quilos. 7 meses. Muito bom. Quero ouvir do Gerson, doutor que está aqui também, é especialista nessa questão. Assim como a Thalita, muitas pessoas levam a questão do excesso de peso desde a infância, né? Até chegar no momento da vida adulta e, de fato, terem esse problema e tomarem essa decisão. Na verdade, o ganho de peso, né, é um processo demorado, não é uma coisa assim mágica. Na verdade, para você chegar ao nível de uma obesidade mórbida, são anos de experiência, quer dizer, que a pessoa lentamente vai ganhando esse peso. É muito raro você encontrar um paciente que tenha ganho um peso significativo num período muito curto. Então, na verdade, o ganho de peso em excesso é um projeto
diríamos assim, de longo prazo. Quer dizer, que pode começar na infância, mas em geral começa no período depois do casamento. É após o casamento, em geral, que as pessoas ganham muito peso. Então é verdade aquela máxima de que a pessoa casa e fica mais gordinha e que acaba ganhando peso? Isso se comprova nas pesquisas, doutor? Se comprova que há uma coisa, nós fizemos uma pesquisa muito interessante acompanhando 200 casais. E é interessante observar que os casais casam com peso muito próximo. E um dos pares é que engorda. Então nós temos aí uma relação, quer dizer, um grande obeso, ele tem uma relação com alguém, que pode ser o marido, pode ser a mãe, que o engorda de maneira radical. Quer dizer, é um processo. Então você vê que num período assim de 12 a 15 anos, um dos pares, em geral a mulher, ganha muito peso e o outro par não, permanece dentro dos padrões normais de peso e altura. Quer dizer, então a gente vê que a obesidade mórbida, quer dizer, ela é um processo, é um projeto bem, quer dizer, pensado, quer dizer, não, por isso que é difícil, extremamente difícil, as alterações. Mas o processo pensado, mas você considera que as pessoas de fato querem ganhar tem esse... elementos inconscientes, né, e elementos conscientes. É pensado talvez inconscientemente, a pessoa não se dá conta, mas está pensando no processo. Agora, é preciso ver que quer dizer, houve uma mudança no mundo global, quer dizer, a partir dos anos 50, do ano do século passado, houve uma transformação radical no mundo. Primeiro, a longevidade aumentou dramaticamente. Os avanços da medicina também, no pós-guerra. Mas não só os avanços da medicina, mas a comida ficou extremamente barata, houve uma revolução agrícola importantíssima. Então, a comida ficou industrializada, extremamente barata. E a sociedade perdeu, vamos dizer, estímulos para a pessoa manter uma rigidez. Por exemplo, os exércitos, por exemplo, são de mercenários, não existe circunscrição militar obrigatória. Então, os automóveis, a locomoção humana passou a ser totalmente mecanizada. Então a nossa vida urbana muitas vezes acaba contribuindo também para a gente ter menos movimentação do corpo, menos exercício e contribuindo aí para esses fatores de ganho de peso. A gente volta a falar um pouquinho dessa questão histórica logo mais, porque eu quero ouvir da Mônica, a psicóloga que está aqui no estúdio com a gente, que trabalha lá na Santa Casa aqui do Rio, de que forma essa questão que o Dr. Gerson aponta, de que pode ser uma questão inconsciente, né? A pessoa vai ganhando peso, não se dá conta, não percebe o que está fazendo com o próprio corpo. Eu acho importante colocar que a obesidade, ela tem múltiplos fatores, assim, ela não tem uma causa única. Então, a Thalita falou que ela é obesa desde pequenininha. Existe um fator genético que influencia a obesidade. O Dr. Gerson estava falando de um fator familiar, que é a coisa do casamento, as famílias como se formam, a mãe, aquela alimentação. Ele colocou também um fator ambiental, social, cultural. Então, a obesidade tem múltiplos fatores e, quando for tratada, ela tem que ser tratada nesses múltiplos fatores. Não é uma coisa só que resolve. A cirurgia bariátrica é uma parte desse tratamento integral. E ela é recomendada para alguns tipos de pacientes. Existem diretrizes para você saber se aquele paciente está enquadrado, se ele pode realmente ser um bom paciente para a cirurgia bariátrica. A primeira delas é o peso. O paciente tem que estar com o IMC, a gente avalia o peso através do IMC, do índice de massa corporal, e o IMC de 18 até 25 é considerado normal. A continha para fazer o IMC é super simples. Você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Inclusive, estou interrompendo você, Mônica, o pessoal de casa já está mandando perguntas para a gente, inclusive a pergunta da Margarete Aragão pelo Twitter. Obrigado, Margarete, é exatamente em relação a isso. Se existe um peso mínimo para fazer a cirurgia? Existe. Então, o IMC é essa continha, o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Se você tem um peso entre 18 e 25, você peso tem... não, o IMC. O IMC, desculpa. O IMC. 18 e 25, você está num peso normal. Entre 25 e 30, você está com sobrepeso. E entre 30 e 35, você está com obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3.
que é a obesidade mórbida. E a cirurgia bariátrica é indicada em qual caso? Ela é indicada para quem tem o IMC acima de 40 e já tentou, como a Thalita falou, já fez tratamentos integrais com psicólogo, nutricionista, endócrino, atividade física, quem já participou no mínimo 2 anos e não teve um resultado efetivo para o tratamento da obesidade. Então, você precisa ter um IMC acima de 40 e ter feito o tratamento para a obesidade, esse tratamento integral, por 2 anos e não ter tido nenhum benefícios adequados. Ou então, você ter um IMC de 35 para cima, que é a obesidade grau 2, e ter comorbidades. A comorbidade são doenças associadas à obesidade, que pode ser, por exemplo, diabetes, apneia do sono, problemas articulares, que a maioria dos obesos acaba tendo. Um obeso mórbido acaba tendo problema no joelho, aí não consegue fazer atividade física porque o joelho dói, porque está com problema articular, acaba tendo diabetes, síndrome metabólica e outros problemas. Assim, então, esse seria o critério de peso. De 35, acima de 35 IMC com comorbidade ou acima de 40, tá? E tem um critério de idade também. A Thalita estava falando que desde pequena ela era obesa e tudo mais. Hoje, até ano passado, você precisava ter entre 18 e 65 anos para fazer a cirurgia. E o Ministério da Saúde reverteu essa decisão no ano passado. Reverteu, né? Eles a partir dos ampliaram. 16 já é possível fazer cirurgia bariátrica. Exatamente. Mas é preciso ter uma observação e uma avaliação pré-operatória mais intensa, porque você tem que ver se o adolescente já terminou o crescimento ósseo dele, você tem que ver se o risco-benefício, se realmente vale a pena fazer nesse período. A mesma coisa com pacientes acima de 65 anos. Deixa eu mostrar para você de casa, está na internet a portaria do Ministério da Saúde que determina as questões, as avaliações, de fato, para qual paciente pode estar sendo submetido ou não à questão da cirurgia bariátrica. Vai entrar para você na tela, então, essa portaria aí de 19 de março do ano passado, como já falamos aqui, que mudou algumas coisas em relação a como o SUS também vai fazer esse procedimento ou não. Você pode buscar aí no seu computador de casa. E também pelo computador você pode entrar em contato com a gente, mandar sua mensagem, tirar sua dúvida pelo Facebook, pelo Twitter, ou ligar para a gente aqui no Conexão Futuro. Já tem várias perguntas chegando, inclusive aqui a da Tânia pelo Facebook. Obrigado, Tânia, pela participação. Ela quer saber, no pós-operatório, quanto tempo a alimentação do paciente deve ser líquida e pastosa. Você está nesse momento ainda, Thalita? Não, já passei, eu já como comida sólida há 6 meses. Passei 1 mês por esse período, entre líquida e pastosa, e depois de 1 mês eu comecei a comer normalmente. E como é esse momento pós a cirurgia? Você tem que, na verdade, passar por um período de reeducação alimentar, de hábitos, né, de se reprogramar para os seus hábitos de uma forma geral. É extremamente difícil. Hoje eu tenho a minha vitória, posso dizer assim, mas antes eu me arrependi de ter feito a cirurgia, logo assim no começo, porque eu vi as pessoas comendo, e daí entra o psicológico, porque já a parte, a cirurgia já foi feita, agora é a nossa mente que tem que trabalhar. Então foi muito difícil, porque eu queria comer, queria beber além, eu sentia muita sede e eu não podia. Era tudo calculado, tudo direitinho, porque poderia dar danos ao meu estômago. E tem casos de pessoas que têm até que refazer, né, por causa disso. Enfim, então eu tive que ser bem disciplinada nesse primeiro mês e muito persistente. Muito difícil. Doutora, assim como ela está dizendo, existem estudos que mostram que metade dos pacientes que passam pela cirurgia acabam ganhando peso. Não voltam ao peso anterior, mas acabam voltando a ficar, não sei se obesos, mas com sobrepeso. Então, essa questão da persistência, do paciente levar a sério quando de fato embarca nesse procedimento, é fundamental para ser bem sucedido. Aqui a Mônica colocou a importância de ser um atendimento multidisciplinar. Quer dizer, a cirurgia bariátrica, ela envolve um acompanhamento clínico, nutricional, psicológico e até de cirurgia plástica. Quer dizer, certos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, elas exigem uma cirurgia plástica reparadora, porque
o número de dobras, quer dizer, é necessário também um projeto, vamos dizer, estético, né? Quer dizer, não é... Então, esse processo, esse conjunto todo, quer dizer, é necessário que a pessoa faça esse tipo de cirurgia, mas num projeto, num programa integrado, quer dizer, que seja... Assistido por uma série de profissionais, não é simplesmente a cirurgia e pronto, mudou sua vida, você perdeu peso. Não, eles têm que estar inseridos no E é um acompanhamento para o resto da vida, isso é importante ressaltar. E outra coisa importante é que há uma noção de que a cirurgia bariátrica é uma coisa definitiva. Quer dizer, é um conceito um pouco... Quer dizer, é uma certa fantasia nesse... No imaginário das pessoas tem essa fantasia. Porque se você fizer a cirurgia bariátrica, você está resolvendo o seu problema de grande peso. E, na verdade, não está. Quer dizer, você temporariamente, você deu uma solução de ação rápida, mas é necessário que a pessoa fique ligado a um projeto, que esse centro seja credenciado, tenha profissionais altamente qualificados, porque é uma cirurgia extensa, uma cirurgia que pode levar até 5 horas, é uma cirurgia de grande magnitude, tem várias técnicas diferentes, umas técnicas mais restritivas de alimentos, outra de absorção. Essas de absorção, por exemplo, que mexem com o intestino, exige suplementação de vitaminas, acompanhamento ósseo. Quer dizer, não é um... Não existe mágica. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar bem clara, que é um procedimento invasivo, sério, que pode trazer, inclusive, vários riscos à saúde do paciente se não levar a sério essa questão. Tem a pergunta aqui do Roberto pelo Twitter, ele pergunta se há casos de cirurgia que precisa ser feita mais de uma vez, e se o paciente pode recuperar o peso. É um pouco o que a gente está dizendo aqui, né? A questão de não levar a sério, pode voltar a ganhar o peso e, em alguns casos, pode ser recomendada uma segunda cirurgia, doutor? Eu dou um exemplo seguinte, anteontem eu tive um paciente que trabalha no serviço, que ele fez uma cirurgia bariátrica, perdeu quase 50 quilos, e ele, na conversa com o psicólogo, ele relatou que no dia anterior ele foi ao supermercado, comprou várias bananas, leite e fez um milkshake brutal. Quer dizer, o grande obeso que passou por uma cirurgia bariátrica, ele pode aprender rapidamente como ele pode burlar o seu projeto de acompanhamento. Quer dizer, então... Fazer uma autossabotagem. É uma autossabotagem. Então, eu acho que isso é muito importante, quer dizer, que a pessoa que faça cirurgia bariátrica o faça num centro credenciado, que seja reconhecida a qualidade, que a cirurgia seja feita com as maiores técnicas possíveis. E não só isso, quer dizer, esses centros de qualidade de cirurgia bariátrica, eles têm um acompanhamento mundial, existe uma certificação internacional que esses profissionais que lidam com esse tipo de cirurgia estão aperfeiçoando as técnicas. Inclusive o Brasil, ele está atualmente no 2º lugar entre os países que mais realizam esse tipo de procedimento. A gente passou o Canadá, que era o segundo, era Estados Unidos e Canadá, os 2 primeiros, agora o Brasil passou o Canadá esse ano passado, como já falamos no começo do programa, 80 mil cirurgias bariátricas realizadas. Tem a pergunta cadê aqui? A pergunta da Ângela, pelo Facebook. Obrigado, Ângela, pelo seu recado, sua mensagem aqui pra gente. Ela disse que fez a cirurgia há 2 anos e desde então ela sente muito cansaço. Tem relação à cirurgia com cansaço constante? Pode ter. Pode ter? Em relação ao déficit nutricional, sim. Como o Dr. Gerson falou, existem cirurgias restritivas, existem cirurgias não absortivas e existem cirurgias mistas, que são as mais utilizadas atualmente. E existe um problema sério de absorção de nutrientes quanto à cirurgia não absortiva. Então, é importante que ela vá no nutricionista, vá no clínico geral, veja como é que estão os exames dela, porque ela pode estar com uma anemia, é muito comum ter uma anemia, tanto é que ocorre muita queda de cabelo. Essa é uma outra pergunta aqui da Tânia também, se a queda de cabelo é muito grande, que ela vê que várias pessoas que passaram pela cirurgia
cortam o cabelo curto. É curioso. Mas é isso, tem muita queda de cabelo sim, porque precisa ocorrer um acompanhamento nutricional. Assim como é importante um acompanhamento psicológico também. Mas o nutricional pós a cirurgia é fundamental, porque é preciso fazer suplementação de alguns nutrientes, então, e é para o resto da vida algumas suplementações. Thalita, tem uma dúvida aqui que chegou pra gente, inclusive essa da Tânia, em relação ao cabelo. Eu vi que você estava concordando. De Sim, fato, a queda de cabelo caiu bastante. Muito. Bom, tem outra pergunta que chegou pra gente do Silvão Braz pelo Facebook. Obrigado, Silvão. Que conta que fez a cirurgia há 14 dias, está aí na luta, nesse pós-operatório. Ele conta que está na dieta líquida, que realmente é muito difícil. E ele diz que ver as pessoas comendo na rua é quase uma tortura. Que dica você pode dar para ele, Thalita? Para ele não desistir, para ele ser perseverante, porque no fim vale tudo a pena. É isso que eu falo para ele, porque dá vontade de comer, até porque é extremamente difícil para um obeso ver a pessoa comendo aquilo que ela gosta e não poder comer. Então eu falo para ele não desistir, para ele ser persistente, para ele lutar, porque é uma luta diária, todos os dias, mas vale muito a pena. Quando ele entrar naquela calça que não cabe nele há bastante tempo, vale a pena. Tudo vale a pena. É pensar no objetivo final. Com então, certeza. O que motivou você a entrar nessa empreitada? E não é só a estética, é também a qualidade de vida. Porque eu cheguei à obesidade mórbida, não consegui andar por 5 minutos, né? E agora ele vai perceber, a cada quilo que ele vai perder, a cada semana, ele vai perceber que o condicionamento físico dele vai ser melhor. Vai ter mais disposição? Sim, para tudo, para tudo. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui que chegou pra gente da Luzia, lá de São Paulo. Obrigado, Luzia. Ela ligou pra gente perguntando qual o tempo estimado na fila de espera no SUS para cirurgia bariátrica para quem não tem condições de fazer na rede privada. Vocês têm alguma estimativa de tempos de espera? Pra você ter uma ideia, o Brasil teria como potencial de mercado para a cirurgia bariátrica cerca de 3,5 milhões de pessoas. E faz na faixa de 100 mil, quer dizer, então a demanda é imensa. Então esses serviços, sobretudo os serviços públicos, eles ficam numa situação extremamente dificultosa para criar critérios de risco, né? Quer dizer, porque a demanda é muito grande. Então, a demanda é grande, então, na verdade, o filtro para, de fato, avaliar se aquele paciente deve passar pelo procedimento. Essa é a questão principal. Então, há um filtro. Esses sistemas tentam organizar, no sentido de criar, por exemplo, dar prioridades àqueles que realmente estão em risco maior. Agora, a demanda é brutal, ainda mais com a publicidade, quer dizer, que se vai os casos que aparecem na televisão, é o apresentador Faustão, é o Jô Soares, que foi um dos primeiros assim, artistas de televisão. Então, existe uma pressão muito grande. Quer dizer, são 3,5 milhões de clientes potenciais e apenas 100 mil por ano. Então, você vê que a dificuldade é muito grande para realmente atender essa população. Agora, eu acho que também a gente precisa ver, eu acho que o público que está nos ouvindo tem que também ter consciência que o que o Brasil precisa, com a maior urgência, é um programa de governo integrado, que vai desde da creche, da pré-escola, na escola, quer dizer, na área do jovem, do adolescente. Então, na prevenção, para que a população não se torne obesa, que não ganhe tanto peso. Exatamente. É isso que você então, está tem que ter. A alimentação que é entregue nas creches tem que ser adequada. Tem que haver uma observação na questão dos biscoitos em excesso, toda essa alimentação extremamente calórica, de refrigerantes. Quer dizer, então, o governo tem que ter um programa integrado. Porque os recursos são escassos e fica extrema. Se você imaginasse o custo de operar esses 3,5 milhões, e não há nem cirurgiões treinados para isso. Para essa demanda toda. Então, se esse investimento fosse revertido em prevenir o ganho de peso da população, em ter hábitos mais saudáveis, alimentação mais saudável desde a escola, isso com certeza poderia ter um reflexo positivo ao longo do tempo.
Deixa eu apresentar aqui mais uma vez os sites que você pode ir de casa, buscar informações. A gente está falando aqui que informação é fundamental nesse momento, se você está considerando fazer essa cirurgia. Então, para você de casa, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é o sbcb.org.br, está aí para você ter outras informações diretamente com a sociedade, e também o site da CETAL, que é a Clínica de Estudos e Tratamento em Transtornos Alimentares e Obesidade da Santa Casa aqui do Rio. Entrando em contato também com eles, você pode ter indicações de referências aí em outros lugares do Brasil, se você está fora do Rio de Janeiro. O importante é tentar buscar mais informações antes de tentar entrar nessa empreitada. Aqui uma última pergunta, que na verdade é a pergunta de muita gente que imagino que esteja assistindo a gente, a pergunta do Paulo Menezes de Minas Gerais. Ele pergunta quais os riscos depois de feita a cirurgia. É possível a gente colocar numa mão os riscos? São muitos riscos, né, se colocar num momento como esse, Mônica. São muitos riscos. Existe o risco da própria cirurgia, que é uma cirurgia grande, invasiva, e existem riscos pós-cirúrgicos também. Agora, existem muitos benefícios. Se a pessoa realmente é um candidato para a cirurgia, teve um bom preparo para a cirurgia e depois tem um acompanhamento ao longo do seu processo pós-cirúrgico, os benefícios são muito grandes. A gente está vendo a Thalita aqui falando, você falou, as pessoas só aparecem na televisão para mostrar o lado bom, para dizer, olha, deu tudo certo, eu estou aqui feliz, estou magro. Tem muita gente que se beneficia disso. Agora, não pode se deixar de lado realmente a questão dos riscos, tanto na própria cirurgia quanto no pós-operatório. Bom, a gente podia seguir o resto da tarde conversando aqui, mas nosso tempo até já estourou, então eu agradeço muito, Mônica, Gerson e Thalita, por terem estado comigo no Conexão Futura. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre, um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar então na segunda-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, em mais um Conexão. Como sempre, eu espero você. Até lá.